Tudo bem aí? Estou bem, sempre feliz de receber você na minha live, porque Obrigada. Você está bombando aí nesse ritmo aí do processo, né? Desde como é que é? Processo de A a Z, não é isso? É processo é do início ao fim, o passo a passo. isso, é assim, entendendo o processo de trabalho. Então a gente, Ah, entendendo o processo de trabalho? esse é o tema do meu projeto. Aí a Tá. gente começa desde a inicial, que quem começou foi você, e nós iremos até a ação rescisória. Até A rescisória. nossa, até rescisória. Então, Maravilha. então a gente vai ficar. E eu assim, fiquei surpresa com a aceitação, né? Que tá, assim, o pessoal tá adorando, porque o que que acontece? As lives de hoje, as atuais, são todos de momento, são temas atuais, né? Não, Tá. e não cuida desse lado, e há uma carência muito grande sobre o processo, né? Uma sequencial, né? É uma sequencial. Então, inicial, aí teve defesa, teve sessão de competência, aí Tá. tivemos também sobre a produção antecipada de prova, que é aquela ação autônoma que você bem conhece. Agora a gente vai falar muito sobre prova de agora em diante. Eu até vou abrir aqui para mostrar, para falar para você ver a dinâmica. A gente falará com você sobre a prova né, no dano moral. Falaremos sobre as provas também do e-social, como você conseguir provas no e-social. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas as férias era tal dia, ou então eu registrei sim, que ficou com a carteira detida e fala que registrou na data certa, que aí cumpre o contrato de experiência, mas lá ela não comunicou para o e-social. Ah, entendi. Então, isso é uma questão muito séria, que dá para você pegar muito É, pelo o e-social. e-social não é prova absoluta dos fatos que acontecem na relação de trabalho, não é isso? Ele não é absoluta, né? Mas é um grande indício, porque o comunicado é do empregador. É, Ele, é isso ele, mesmo. ele que fala, então como que não é? É quase que aquela coisa da carteira assinada, entendeu? Entendi. Assim, na minha visão, né? Na minha modesta visão. Então, aí a gente também vai fazer quesitos, como também aferir a prova na Previdência, no processo Tá. previdenciário. Nós também vamos falar sobre como fazer a prova também em perícia. Tudo, a gente vai esgotar bem a prova. Tá. Bem. O que você É, está o capítulo achando? da prova eu acho que é o mais demorado, né? Porque é uma imensidade de assunto, né? Então, aí vai ter um só de prova testemunhal, sabe? Eu posso falar com você um dia as provas digitais, a eficácia das provas digitais, os cuidados com a prova digital. Eu terei uma pessoa, que não vamos ver se nós duas vamos casar com ele. Eu terei um profissional que vai falar só de provas digitais. Mas eu não sei da eficácia. Agora eu tenho que ver aonde ele vai abordar para eu saber. Porque você, como prova, eu não vou abandonar de jeito nenhum. Entendeu? Porque você é excelente. Porque como você é lógica, e a lógica é tudo na prova, né, Ivani? É, é tudo, 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 tudo. É tudo. Deixa eu só ver. Então, esse é um rapaz da quarta região. Ele trabalha lá. Então, eu vou trazê-lo também. Eu também vou trazer uma pessoa de como você faz a questão da prova digital, que ela fica um pouco mais reconhecida. Então, assim, a gente vai fazer um. E assim, Um né? bem bolado. É, aí vai ter prova. Aí a audiência, quem vai dar é o professor Guilherme Feliciano. Ai, que legal, que lindo. Não, gente, sabe por que eu estou apaixonada? Porque eu convido e as pessoas vêm com uma boa vontade, como você mesmo, sabe? O Lúcio veio, o Gabriel veio, e ele vai virar de novo para falar sobre uma coisa que nós estamos esquecendo, advogados. O que é? Dá para melhorar a isonomia? Isomeria, doutora Patrícia? O que é isomeria? O que ela O quis que ele dizer? está falando que é para melhorar? A isomeria? O que é isomeria? Acho que ela na digitar deu alguma coisa. Dá para melhorar o quê?
Meu amor, é Dalvinha. Você podia repetir? Porque eu acho que na hora de digitar aconteceu alguma coisa. Ah, melhorar o som. Gente do céu. Seu som tá baixo. Tá baixo mesmo? Agora tá bom. Melhorou? Melhorou? Não, tem hora que eu acho que tá com mau contato, seu. Deixa eu ver. Tira ele fora. Melhorou Agora agora? tá bom. Agora sim. Mas sabe o que acontece? Ontem eu tava sem microfone, não, aí não saiu o som, você acredita? Não, mas agora tá perfeito. Pois é, eu pus o microfone. Gente, Fica do jeito que tá maravilhoso. Tá ótimo agora, melhorou. Tá todo mundo ouvindo. esse Instagram é muito doido. Você nunca Isso sabe. mesmo. Você nunca Olha lá, ó, a Nara Faustino tá falando, agora sim, tá ótimo. Ai, gente, desculpe. Ficou ótimo. Desculpe, gente. Então, Então, assim, esse o norte nosso, sabe, desse projeto. E a felicidade é que todo mundo se dispõe a falar, né? Não é legal? É. Porque você... Então, hoje nós vamos falar da prova no dano moral, né? Exatamente. Exatamente. Gente, eu quero, para começar a falar a prova no dano moral, Patrícia, O que você... ler um artigo da CLT para vocês, porque tudo reside nesse artigo da CLT, tá? Tá. Por quê? Você sabe que a reforma trabalhista inseriu o dano moral dentro da CLT. Sim. Nós pedíamos dano moral, né? As pessoas pediam dano moral na área trabalhista só com base na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5 e inciso 10, que fala da privacidade, né? Da intimidade, da honra, do nome, e qualquer dano a respeito desse assunto cabia dano moral. Então, o inciso 5 e o inciso 10 é que trazia essa circunstância. Uma coisa interessante da lei trabalhista, por causa da reforma, é a tarifação do dano moral. O valor agora, pela lei trabalhista, é tarifado. Só que tem uma coisa interessantíssima, Patrícia. Nenhum juiz está aplicando esse artigo. Não, graças a Deus. Desculpa. Você viu que não tem nenhuma sentença aplicando? Não, amiga, não. Não tem. O juiz fixa lá ele a critério e tudo bem. Mas aqui tá, né? Divide em natureza leve, grave, gravíssima, né? E diz que de natureza leve é até 3 vezes o salário contratual do ofendido. De natureza média, né? 5 vezes o salário. Natureza grave 20 vezes e gravíssima 50. Aí, a primeira pergunta, a morte é gravíssima? Ou a morte é mais que gravíssima? Nossa. Eu tenho como tarifar e dar o valor para uma vida? Já que a vida, ela não tem valor, não é isso? Como valorar uma vida, na verdade? O valor é inestimável, concorda? Concordo. Então já começa com um valor. Agora, o que a CLT fez, doutora Patrícia? Ela transformou o dano moral, que era e sempre foi, in re ipsa, porque você apenas prova o fato que gerou o dano. Então, o dano em si não tem como entrar na cabeça do indivíduo e ver o tanto que está sofrendo. Né? Então, o dano sempre foi in re ipsa. E o que a CLT fez foi transformar o dano in re ipsa em matéria de prova. Em matéria de prova. Porque aqui está dizendo assim, olha, no 223... Só um pouquinho. O que você quer dizer em dano em como que é a expressão que você usa? In re ipsa. In re ipsa. O que você quer dizer? Ela é presumida. Ah, sim. Basta provar o evento que geraria o dano, que o dano em si mesmo considerado é presumido. Entendeu? Mas não precisa do ilícito? Mas então, você prova o fato ilícito. Isso. Agora, eu tenho o fato ilícito que às vezes não causa dano. É verdade. Entendeu? Então, só que para fins de dano moral, você provando o fato,
o dano é presumido. Sim, sim. Mas, como é que você vai provar o tamanho do dano? Eu peguei uma sentença, Patrícia, que o empregador mandou embora um reclamante, porque o reclamante mandou o chefe ir à merda. Aí a empresa disse, olha, ele cometeu falta grave, ele ofendeu a honra do chefe e tal, honra da, né? E o juiz fez uma sentença em versos. E ele diz assim, o que é a palavra merda? Né? Aí ele diz, merda no meio artístico é boa sorte. Essa palavra, num campo de futebol, ela tem outra expressividade. E aí ele chega à conclusão que, corriqueiramente, essa é uma palavra que nós mandamos uma merda até de brincadeira. Então ele chega a uma conclusão que não houve uma ofensa tão grave para mandar o indivíduo embora por falta grave, entendeu? Uhum. Do mesmo modo, hoje, é a questão do dano moral. O juiz vai aferir se aquele fato, aquela circunstância, foi o suficientemente grave para ensejar uma reparação e, se foi grave, de que tamanho foi esta gravidade para ensejar X, Y e Z de valor de dano moral. Então, hoje, o dano em si mesmo considerado e o seu valor, a prova está conectada, inclusive, com o tamanho do dano. E o judiciário, sempre, toda a vida, doutora Patrícia, disse que dano moral era matéria de prova e que não cabia recurso. Não cabia recurso. Nós nunca conseguimos levar dano moral para o TST. E, de repente, começou a subir dano moral para o TST. Sim. Por ofensa a ofensa à literalidade de lei, justamente de um artigo do Código Civil, que é o 944, se não me engano, que diz: o dano mede-se pela sua extensão. 186 também sobe. 186, que é a responsabilidade, né? Objetiva ou subjetiva. Mas está subindo por conta da ofensa ao 940, 41, 42, 43, 44, por ali, que fala que o dano mede-se pela sua extensão. Então, ele sobe por ofensa à literalidade de lei. Só que, chegando lá, o tribunal analisa os fatos novamente. Isso, e abaixa o valor do dano ou sobe o valor do dano. Entendeu? E onde é que está essa sacada? Quando é que eu consigo transformar uma matéria de fato em matéria de direito e consigo subir recurso? Quando é que eu consigo transformar uma matéria de fato em matéria de direito e recurso? Quando a apreciação da prova foi indevida, mal... Exatamente. Quando eu trato do assunto sob o ponto de vista da prova. Isso. E aqui está o pulo do gato. Pensa comigo. 223 letra G fala assim, ó. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará 223. A natureza jurídica do bem pretendido. Isso. Então, se você colocar na petição inicial, olha, o bem jurídico que eu quero proteger é a privacidade, é a intimidade, é o nome, é a honra, eu vou ter aí uma classificação de importância. Ora, a honra é diferente da vida. A vida é mais do que a honra. Então, eu vou mostrar para o juiz, né? No acidente de trabalho eu estou pedindo dano moral? Perdi um dedo, então perdi integridade psicofísica. O fulano morreu, então eu estou pedindo dano moral por um acidente de trabalho que ele morreu. O bem jurídico protegido é a vida. Olha só. A intensidade do sofrimento e da humilhação. A humilhação foi um dia só, foi 3 dias seguidos, foi 10 dias seguidos, foi 50 anos seguidos, foi 10... Você está entendendo? Estou. E essa intensidade, ela varia não só intensidade em temporal, como uma intensidade
de força de humilhação, né? De sofrimento e humilhação. Então eu tenho que falar, olha, todo santo dia o chefe me xingava de vagabundo, de manhã, de tarde, de noite. Quando não era 3 vezes por dia, era 10 vezes por dia. Então é diferente de falar que xingava só uma vez por mês ou xingava todo dia 3 vezes por dia. É a possibilidade de superação física ou psicológica desta ofensa ou desta humilhação. Então, muitas vezes, o trabalhador diz, olha, eu estou com doença mental já de tanta humilhação que eu sofri. Aí a empresa fala assim, olha, então eu vou te encaminhar para o psicólogo, vou pagar o seu tratamento de saúde, aí a pessoa fica bem, entendeu? Uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho, ficou paraplégico, mas colocou uma perna mecânica, ou tem uma célula-tronco que fez, a empresa pagou um tratamento, ele voltou a andar. A possibilidade de superação física ou psicológica. E o mais interessante, Patrícia, é que isso é matéria de prova para as duas partes. Tanto o trabalhador pode chorar na petição inicial, que você torce, sai sangue e lágrima, quanto o empregador pode falar, olha, ele se superou, ele está feliz, ele casou com um ofensor. Vamos cumprimentar o Lauro, amiga? Vamos. Querido! Ai, o Laurinho, lindo. O Lauro, eu não sei, olha, eu fico o dia inteiro aí olhando as lives. Núcleo além do direito presente. Exato, nós duas, né? E ele. Você se lembra de uma pessoa que participou do BBB e depois ele teve um acidente e depois ele se tornou um para-atleta e ele rema hoje? Não. Hoje ele diz que ele é mais feliz sem as duas pernas, ele rema. Nossa. E hoje ele se projetou muito mais profissionalmente do que antes. Então, a superação física e psicológica dele foi estrondosa. Entendeu? Então, nós temos essa circunstância. E outra, tanto o empregado pode dizer que ele não se superou, que até hoje ele está triste, que até hoje ele está abalado, como a empresa pode mostrar que ele teve uma superação, entendeu? Isso vai influenciar na procedência da ação ou na improcedência, e isso vai influenciar no valor do dano. Aqui diz assim, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Isso. Não, imagine... dano natureza extra... Qual que você está agora? No 4. Ah, no 4. Os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Isso. Patrícia, nós trabalhamos aqui com uma teoria chamada teoria dos círculos concêntricos de dano. Então eu digo assim, olha, o xingamento ofendeu aquela reserva íntima da pessoa, tá certo? Mas porque o xingamento era numa sala só o chefe e a secretária. Ah, não, o xingamento tinha mais 3 pessoas presentes. Então, ofendeu o círculo íntimo da pessoa e o círculo social. Ah, mas o xingamento foi na internet. Gente, todo mundo ficou sabendo. Internet, mais do que isso, não precisa, né, Ivani? Não. O que eu estou dizendo é que a gente trabalha com círculos concêntricos de dano para mostrar todas as esferas do indivíduo. Então, você começa com a esfera do direito de estar só, depois você passa para a esfera da privacidade, depois da intimidade, que a privacidade é tu com tu mesmo. Né? No banheiro fechado, com a porta trancada, a cortina fechada. Você e Deus. Tá? Depois da intimidade, a pessoa partilha a intimidade dela com pessoas ali do seu círculo íntimo. Isso. Depois, aí, eu venho a privacidade, porque eu posso partilhar com mais pessoas além da intimidade. A privacidade, a intimidade é menor que a privacidade. Depois vem o círculo familiar, depois vem o círculo social,
e profissional, o círculo profissional, depois o círculo social e depois o círculo público. Uhum. Quanto maior Aí o vai. dano... Então é isso. Isso. Reflexos pessoais e sociais. Isso. Nós temos o Capelletti, ele mostra assim, figurativamente, você joga uma pedra no meio do lago Vai a e onda, ela né? vai fazendo ondas até bater na borda. Eu já vi isso. É o tamanho do dano, Patrícia. Quanto maior os círculos concêntricos relacionais que o indivíduo mostrar que o dano atingiu... Então, o advogado, ao fazer um inicial, ele tem que fazer... Isso, amiga! Ele tem que fazer a teoria dos círculos concêntricos. Exatamente! Este é o pulo do gato. Só que não basta fazer isso. Tem que fazer o quê? Não, tem que provar também, né? Exatamente. Olha, o indivíduo, ele trabalhava com radiação ionizante. Ele ficou com uma doença, né? Ele pegou câncer, e ele também teve impotência sexual, ele não pôde ter filhos. Aquilo aquilo afetou o cérebro dele. Ele não conseguia mais jogar o tênis que ele jogava. E ele tocava piano num bar noturno, ele não ia mais. Ele ganhava uma grana tocando piano no bar noturno. Você está entendendo? Estou. Ele estava inscrito numa competição de pianista, ele não pôde comparecer. Boa noite, Eduardo Scavone. Você entendeu? Entendi. Eduardo Scavone. Tudo bem? Então, este daqui, o inciso 4, é onde nós vamos trabalhar com círculos concêntricos de dano. Essa teoria dos círculos concêntricos é uma teoria alemã. Dos direitos... Gente, eu falo isso para meus alunos. Olha, tudo começa na Alemanha. Aí o italiano vai reescreve, tudo começa na Alemanha. Aí lá na Alemanha eles criaram a teoria dos círculos concêntricos do dano nos direitos de personalidade. A menina está perguntando o nome da teoria. Fala devagarinho para eles gravarem aí. Teoria dos círculos concêntricos do dano. Então, você tem um círculo menorzinho que é o... Isso. Ai, bem na hora. Depois tem a vida familiar, depois a vida pública. Ô, Nara, esse círculo, você vai fazendo uma cadeia de informação na petição. Você vai começando assim, aconteceu o acidente, teve essa consequência. Perdeu o dedo, não pode mais ter um movimento de pensamento, aí ele não pode mais tocar piano, aí ele não pode mais fazer as atividades que anteriormente ele fazia e vai colocando. Então eu quero 10 mil por causa do primeiro círculo, mais 10 por causa do segundo, mais 10 mil por causa do terceiro, mais 10 mil por causa do quarto círculo. Entendeu? E vai mostrando a extensão do dano e pedindo um X de valor para cada dano. Círculo. Detalhe, são 2 círculos, viu, Patrícia? Um círculo para o dano material, um círculo para o dano moral. Isso. Você entendeu? Entendi São bem. 2 círculos. Eu sempre coloco no meu slide a figura do círculo e vou mostrando para eles, entendeu? Olha, ele não pôde mais tocar piano, ele ficou triste por causa disso, ele não participou da competição. Ao mesmo tempo, isso daria um prêmio a ele, então isso é lucro cessante. Olha quanta coisa. Maravilhoso, né? Não é? Gente, eu já sou apaixonada em você agora, não sei o que eu vou fazer sem você. Não, porque o que eu vou te falar? O propósito dessas lives é trazer o que você traz. Exatamente. Aí, indo para o 223, letra G, item 5, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Uma coisa é a extensão da ofensa. Olha, ofendeu minha vida íntima, ofendeu no meu círculo familiar, não posso casar, não posso ter filho, não posso mais estudar. Você lembra daquele ator chamado Gerson Breno? Sim, bem.
que ele ficou paraplégico e ainda ele ficou afetado da cabeça. Lembro. Então, olha só, Patrícia, eu vou dar o pulo do gato aqui, hein? Se você tem... Os nossos pessoas do Instagram, meu e seu, merecem. Merece. Presta atenção, gente. Eu tenho os círculos concêntricos das relações do indivíduo. A relação do indivíduo com ele mesmo, com o seu marido, com sua família, com os amigos da profissão, com o meio social. Se o dano atinge todas essas, se ele atingir todas as camadas, que o indivíduo não consegue fazer mais nada, tipo Gerson Breno, isso chama-se dano existencial. Sim. O que é o dano existencial? É uma terceira modalidade de dano? Não. O dano existencial é o dano máximo. Ele atinge todas as esferas das relações dos indivíduos. Este é o dano existencial. É o dano máximo. Entendeu? Entendi. O dano Tem muita gente que coloca o dano existencial como um terceiro gênero. Não é. O dano existencial, ele começou a ser muito conhecido com as horas extenuantes. Mas não é. Sim. Mas ele não é exclusivo de hora extra. Não. O dano existencial é quando ele atinge todas as esferas da relação do indivíduo. O indivíduo não pode mais trabalhar, ele não pode mais namorar, ele não pode mais andar, ele não pode mais estudar, ele não pode mais nada. É o dano máximo. Ora, a morte, que é o dano ultra máximo, é um dano existencial, porque foi tão violento que até a existência humana pereceu. Nossa. Aí você tem o morto-vivo, que é aquele que vive, mas não consegue se relacionar em nenhuma dessas esferas, entendeu? Agora é preciso também, antes de chegar nesse aspecto, né, o teu nexo, né, gente? Tá. Porque senão... Não, eu tô na prova do dano primeiro. Não, o nexo é outra coisa. Sim, mas né? O dano moral, eu sei que você tá na prova do dano, mas é porque senão o pessoal não esquece desse detalhe. Não, você tem que provar a relação entre o efeito e a causa, né? É bom falar, porque assim, eu sei que o tema seu não é esse, mas é bom que a gente deixa claro, né? Porque as pessoas estão aqui para aprender, né? É verdade. Nós estamos provando o tamanho do dano aqui. Como é que prova... Qual é a prova do dano moral, né? Que é o tamanho do dano. A extensão e a duração dos efeitos. Olha, eu posso ter um efeito do dano, por exemplo, eu caí e quebrei a perna, né? Fiquei incapacitada temporariamente. Então, os efeitos foram apenas 3 meses. Depois voltei a trabalhar. Então, é um dano temporário, mas eu posso ter um dano definitivo, né? E o grau de dolo e culpa... Aqui, no grau de dolo e culpa, entra o nexo causal. O grau de dolo e culpa é importantíssimo. Entra o nexo causal. Por quê? O nexo causal, aí a gente tem que verificar se a responsabilidade é objetiva, se ela é subjetiva. No dano moral, né, nós temos alguns casos de dano moral de responsabilidade objetiva, viu? Que é uma... LGPD. Você entende que é objetiva? Alguns casos, sim. Por quê? Por quê? Porque toda vez que a lei traz o dever de prevenção e precaução, você tem razão. A responsabilidade é objetiva. Tem razão. Basta o vazamento de dados, o dano é presumido... A responsabilidade objetiva, não preciso provar o tamanho do dano. Então, agora também tem um sentido, né? A questão da desconexão, que no caso do artigo 7º, inciso 13, ele deixa claro que a carga horária é aquela. E ali é um direito fundamental objetivo, no qual imprime ao empregador preservar a desconexão do empregado. Aí, olha, acho interessante aí, hein? E outra, você pode conectar com o meio ambiente de trabalho, da Casa Normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, que tem a prevenção e a precaução. Todo acidente, não é isso? Isso. Você tem a responsabilidade também objetiva
E claro que se você estafar muito o seu empregado, você vai ter também um acidente, porque você vai ter uma doença estafante. Isso. A síndrome do pânico, a síndrome de burnout. É Barnan que fala, eu nunca sei pronunciar esse nome. A síndrome do Não esgotamento. é fala, não é Barnan? Não é Bourdieu. Eu falo que é burnout, porque eu acho que é francês, né? Eu acho. Tem a sensação de esgotamento, né, que a pessoa tem de cansaço. É uma doença. Então, a exigência de hora extra extrapolante e insistentemente, vamos dizer assim, também causa doenças do trabalho, não é verdade? É verdade. E aí a pessoa perde a vitalidade do trabalho, ela pode pedir o dano moral. Então, as condições em que ocorreu a ofensa e o prejuízo moral também. Por exemplo, o trabalho degradante, né? As condições são aviltantes. Então, eu posso ter uma condição aviltante, um xingamento no dia a dia é diferente, por exemplo, de você submeter alguém para atingir uma meta, não atingir uma meta, cumprir um castigo. Deixa eu dar uma sugestão aqui, porque senão eu esqueço, você sabe como é que eu sou, né? Por exemplo, gente, ela falou de vários aspectos aqui que são de violação frontal à Constituição, então já alega. Exatamente. Outra questão que eu sugiro a vocês é suscitar a contrariedade, o não cumprimento da Convenção da OIT, porque muitas questões que ela está falando aqui também envolvem convenções da OIT, porque assim você tem matéria constitucional para isso, recurso extraordinário. Para questionar, né? Então, as condições em que ocorrer a ofensa ou prejuízo, elas são importantíssimas. E outra, essas condições, Patrícia, é prova de fato puro. Sim. Concorda? Sim. Eu tenho que provar, por exemplo, se o indivíduo teve um acidente de trabalho porque tinha um buraco que tinha que estar tapado, tinha que ter uma advertência, tinha que ter um equipamento de proteção, nós temos que relatar todas as condições que aconteceram naquele acidente, entendeu? Com detalhes. Todos os detalhes. Isso tudo é matéria fática. Tudo. É tudo matéria de prova. Por isso que eu reputo que a petição inicial de dano moral é a mais trabalhosa para fazer, se você for esgotar item por item. Eu falo para meus alunos, faça um checklist. Faça um checklist. Separa. Eu gosto também disso. Você pode, inclusive, abrir tópico separado da petição inicial, das condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo, e mostrar que as condições foram aviltantes, né, que foram, assim, esdrúxulas, que fogem do padrão normal, né? O grau de dolo e culpa também, né? Se a culpa é leve, grave, gravíssima, vai influenciar no valor do dano moral. A ocorrência de retratação espontânea. Sabe, Patrícia? O chefe xingou o subordinado lá, mas a seguir ele pediu desculpa e todo mundo assistiu. Ai. Entendeu? Essa ocorrência da retratação espontânea, ela serve de defesa da empresa. Isso. Agora também tem um outro aspecto que tem que ser observado, a subjetividade de quem recebe, né? Isso também tem que ser explorado. Porque, por exemplo, uma pessoa que é mais moderna, uma pessoa que tem alguns valores que são mais abertos, ela recebe o dano moral de uma forma. Agora, uma pessoa conservadora, tímida, que tem algumas dificuldades emocionais, ela vai receber de outra forma. Então, isso também tem que ser abordado. Olha, existem pessoas com nível de tolerância 0, 1, 2, 3, 4. Então, o nível de tolerância, que é o que nós chamamos de inteligência emocional, isso influencia no tamanho da ofensa, no tamanho de como a pessoa se sente ofendida, entendeu? Sim. Porque, Patrícia, quando você estuda física quântica, quando você estuda psicologia e tudo, quando alguém te xinga, o problema está na pessoa que te xingou, não está em você. Lógico que não. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, se alguém me xingar, eu nem ligo, porque a pessoa que está com problema não sou eu. Lógico.
Eu não me sinto ofendida. Eu também não, né? Então. Mas é a pessoa que não se trabalhou. Uma pessoa que não tem essa consciência. Uma pessoa uma pessoa que foi rejeitada pelo pai. Uma pessoa que foi rejeitada pela mãe. Que sofreu várias violências. Exatamente isso que eu queria chegar. Por isso, Patrícia, que nós levamos em conta a moral do homem médio. E médio virtus. Santo Agostinho. Olha, a Nécia que entrou. A Nécia. Olá. Nós temos que levar em conta a média do homem comum. A ofensa do homem comum. A civilidade e a humanidade e o humanismo dos valores sociais do homem comum. Das regras de convivência, entendeu? Muitas vezes, determinadas ofensas também são crime. Então, não precisamos nos esforçar muito, é só mostrar que também é crime e que é reprovável pela sociedade aquela conduta. Agora, gente, precisa tomar um cuidado na hora da instrução, é que o que pode acontecer é inverter, né? A vítima tornar o algoz. Então, assim, o que o advogado quer? Ele quer desmoralizar o reclamante. Então, é importante que vocês tenham muito, muito cuidado em audiência de limitar isso, porque às vezes acontece, é igual a mulher que é estuprada, ela tem que provar que é decente. Qual é o problema? Então, assim, ela estava de mini saia. Então, isso acontece também no dano moral, em muitas audiências. Do juiz, às vezes, ser muito ostensivo e a pessoa se perde em tudo isso. Então, é verdade. É muito importante que vocês, quando for para a audiência, conhecer todos os detalhes. Vocês têm que introjetar tudo. Olha, a coisa mais importante para a audiência é dominar o que vocês estão fazendo, quer dizer, os fatos. Todo o embasamento legal, faz uma pesquisa de jurisprudência, entenda o ônus da prova naquela questão, porque tem coisa que o advogado tem que possuir. Nulidade, ônus da prova, tem que possuir. Não dá para você estudar depois. Está lá na audiência, você vai ter que possuir. Olha, gente, nós estamos fazendo isso, mas temos de exigir de vocês que vocês tenham essa cautela. Que a audiência é uma pressão, é uma guerra. Então, ali, é verdade. E assim, vocês observam que tudo que a professora está falando é prova. E a prova é feita na primeira instância. É verdade. Alguém está colocando aqui que a prova do assédio moral é difícil de provar. Tem uma prova, Patrícia, que nunca ninguém pede. Qual? E que ela é possível. A prova do assédio é a prova de perícia sociológica no local de trabalho. Só um pouquinho. O Irineu está te cumprimentando aí. Deve ser seu conhecido. É o Irineu Lolo. Lá, ele é advogado de São Caetano, da OAB de São Caetano. Irineu, tá vendo? Não, eu não sei se ele é de São Caetano, não. Ele é do Ipiranga. Do Ipiranga. Isso. OAB do Ipiranga. No assédio moral, gente... Sociológico. Nós temos aqui... Essa perícia sociológica aí, fala. Sabe a Margarida Barreto, que já escreveu sobre assédio moral? Sim. Ela é perita sociológica. Basta você provar, ir no ambiente de trabalho, e a perita vai no ambiente de trabalho e faz uma enquete, faz um questionário com as pessoas que trabalham lá, para mostrar como é o ambiente de trabalho, que tipo, se existe assédio moral de um chefe ou se é assédio moral institucional como política de RH. Olha Oi, Fred, boa noite. O que o Fred está perguntando? Qual é a base legal disso? Olha, se existe assédio moral numa empresa, ela não é só com uma pessoa, em regra ela é coletiva. Concordo. Porque o assédio moral vem de um chefe, em regra, vem de uma chefia. Para o juiz definir essa perícia, é isso que ele quer, o fundamento... O fundamento está no CPC, é prova devido processo legal contraditório pela defesa. Às vezes você não consegue provar diretamente porque a menina estava só com o chefe numa sala fechada e ninguém viu e assistiu. É a palavra dela contra a palavra do chefe. Mas quando você faz uma enquete com as demais pessoas que trabalham na empresa, qual é o gênio, se o fulano tem um gênio irascível, como é que ele trata todas as pessoas, como é que ele trata a clientela, como é que ele trata, entendeu? Entendi. E aí a perícia sociológica apura isso no local de trabalho.
Tem uma perícia que a gente nunca pede na área trabalhista e que eu importo ela da área previdenciária, que é a chamada perícia biopsicossocial. A biológica para mostrar o dano psicológico. O dano psicológico traz danos psicossomáticos. Aí a pessoa fica com pressão alta, gastrite, diabetes nervosa. E ainda aquilo decorre do meio ambiente de trabalho. Eu quero dizer a você o seguinte, Patrícia. Nós temos no ambiente de trabalho hoje o meio ambiente insalubre e perigoso, que nós estudamos os agentes químicos, físicos e biológicos que causam doenças. Mas tem um novo agente que ninguém estuda, chamado agente relacional. Que são as relações humanas, que é a pressão de chefia, a exigência de metas superiores às forças, o assédio entre colegas de trabalho que têm metas coletivas, um assedia o outro, então um não pode ir no banheiro mais que 3 vezes, que já tem apelido de mijão, vamos dizer assim. E o assédio vertical. Do chefe com... E outra, presta atenção, assédio transversal. Da clientela. Então, o telemarketing, ele sofre assédio transversal o tempo todo da clientela, porque ele é obrigado a decorar um script, passar para a clientela. Não, mas você fica aí com o plano de celular. Não, mas eu posso fazer um desconto e não sei o que. Ele fica insistindo. E a pessoa do outro lado fica nervosa e xinga e tal. E até na NR do telemarketing, tinha lá uma regra chamada pausa para o choro. Porque pausa após agressão. Ele tem o xingamento da clientela, ele pode ir para o banheiro 10 minutos... descansar. Era uma pausa de descanso pós-agressão. Mas agora isso é a clientela em telemarketing. Como que o dono da empresa vai ter controle sobre isso? É tudo gravado. Você tem perícia. Ele vai evitar que o empregado passe por isso, porque é externo. Mas é porque o empregado decora script imposto pela empresa para forçar a venda. É verdade. Entendeu? Então, esta é a aí poderia também entrar naquela teoria do risco do trabalho, que é o que... Mas evidente, claro. Evidente. Porque realmente eu já perdi paciência demais com pessoas que trabalham, coitado, eu fico depois... E aí, o assédio moral é causa de doença. As doenças decorrentes de agentes relacionais estão... no decreto 3048/99, vocês vão ler o anexo 1, 2, 3 e 4, tem lá a lista das doenças e quais são os agentes agressivos. E tem um anexo, que se eu não me engano é o 3, que fala síndrome de Burnout, depressão, pressão de chefia é o agente agressivo. Metas inatingíveis é o agente agressivo. Medo de perder emprego, ameaça de perder emprego é o agente agressivo. Deixa eu complementar. Agente relacional. Isso. Mas olha, é formidável isso que você está falando. É formidável. Deixa eu cumprimentar mais uma pessoa aqui. Olá, Gabriel, boa noite. O seu colega lá do tribunal, o Gabriel. É o Gabriel Coutinho? Isso. Lindo. Estamos falando aqui do agente relacional, como doenças do trabalho e assédio moral, né? Sabe outra coisa, Patrícia? Todo mundo pede dano moral quando tem assédio moral e fala, porque eu fiquei doente. E não aproveita e já pede acidente de trabalho. Isso é acidente de trabalho, isso é doença profissional. Sim. Decorrente de agente relacional. Sim, e aí eu estou agora vislumbrando a responsabilidade objetiva pelo nível que a empresa é, porque isso já é patente que acontece. Querida, eu abro os processos no tribunal e vejo a pessoa pedindo dano moral por assédio moral, diz que ficou com doença, que ficou com síndrome do pânico e tudo mais, e não pede os benefícios de acidente de trabalho. Não pede os direitos de acidente de trabalho. Só pede o dano moral por assédio. Não mostra que aquela doença é do trabalho, entendeu?
Olha o tanto que o Gabriel é gentil, mandando abraço para nós. Ai, que lindo. Ai, nós somos aí as divas. Obrigada. O Paulo Basílio também, tá falando que as duas divas. Obrigada, Paulo. E o Paulo vai fazer hoje a primeira live. Terminando a nossa aqui, eu vou assistir a live dele. Olha, eu já mandei sucesso 1000 para ele lá, porque ele tava, né? Falando, não, eu tô aqui, vou fazer minha primeira live. Não, todos nós hoje, gente, que estão aqui assistindo, vamos lá entrar no Instagram do Que Paulo. horas que é a live dele? Logo depois da nossa. Ô, Paulo, põe seu Instagram aqui pro pessoal te seguir. Ô, Paulo, eu vou fazer uma live às 20h30. Eu vou entrar, ficar um pouquinho só na sua, porque aí eu vou para outra, tá bom? Ô, Paulo, escreve aqui o seu Instagram para o pessoal entrar. Gente, apoie o Paulo, ele é muito competente, ele acompanha muito todas fofo. as nossas lives. E acompanha. É a primeira live dele. Isso, maravilha. Então, Ivani, fala mais sobre esse fato que você está falando, dessa prova do acidente na questão previdenciária como prova. Dá uma explicada um pouquinho mais sobre isso para mim, por favor. Então, lá na área previdenciária, nós usamos uma perícia chamada perícia biopsicossocial. É uma perícia médica no corpo humano, mais outra psicológica, porque existem muitas doenças que é psicológica que influencia no corpo humano. E tem doenças do corpo humano que influenciam no psicológico. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Por exemplo, eu tive um caso de uma bancária que era doença no corpo humano. Ela digitava, ela ficou com lesão por esforço repetitivo. Aí ela fez 3, 4 operações e ela ficou com o braço imobilizado. Certo. Ela teve um filho, ela não conseguia segurar o filho no colo para amamentar. Então ela chorava copiosamente por causa desse quesito, que ela não conseguia segurar a criança no colo, porque o braço dela doía demais. E ela ficou com doença mental. Isso, psicológica, entendeu? E isso foi decorrente de metas que ela tinha que cumprir no banco. Então a gente precisou de uma perícia biológica, psicológica e uma sociológica no ambiente de trabalho. Entendeu? Isso só pode ser pedido depois ou antes pode pedir depois da audiência? Querida, veja, o CPC diz que a prova pericial tem que ser expert no objeto, sim, né? Especialista. E que se houver mais de um objeto, que poderá haver mais de uma perícia. Não, vamos dar uma salientada nisso, porque poucas pessoas estão utilizando isso. Gente, não existe. Não, ninguém utiliza. Tem 2 coisas erradas na área trabalhista. Fala tá? isso, fala, por favor. Ninguém utiliza a perícia biopsicossocial, porque doença psicológica causa doenças psicossomáticas no corpo humano, e doenças no corpo humano causam doenças porque nós somos corpo e mente. Emocionais. Mas o que e quando decorre de assédio moral, eu preciso de uma perícia sociológica no ambiente de trabalho para ver a postura de tratamento. Porque nós estamos agora, nós temos uma convenção da não violência e a comunicação não violenta. Sim. O que significa comunicação não violenta? Quando a gente fala de violência, eu não estou falando só de violência física, eu cheguei e dei um supapo no indivíduo. Eu estou falando de comunicação não violenta. A violência comunicacional. O assédio moral é uma violência comunicacional. Entendeu? Deixa eu só falar para o pessoal o artigo que eles têm que usar da Constituição quando alguma questão de dano ela está intrinsecamente ligada a alguma convenção da OIT, no qual o Brasil faz parte e foi ratificada. É o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Sim. E aí, nesse caso, a convenção ela fica no mesmo nível da Constituição, porque ela foi ratificada, e aí tem o artigo que diz isso, que é um outro que eu também agora eu me esqueci, depois eu informo para vocês. Porque o STF já julgou, e ele diz, quando se trata de direito fundamental,
convenção que foi ratificada, ela tem o mesmo nível da Constituição. Ela não vai... Mesmo status. Mesmo status. Então, isso é muito importante porque vocês utilizem isso. Então, vocês podem pegar essa Convenção Internacional da OIT que trata da violência, né? Da não violência. Ou então de tá? gênero, né? Tem várias questões. No caso... E a violência comunicacional também entra, porque entra o assédio, né? O assédio moral. Quando você faz uma violência, por exemplo, na área de família, com a criança, não entra lá aquelas questões, né? Que o pai faz assédio em cima do filho, falando mal da mãe. Então, tudo isso é violência... Na Lei Maria da Penha, quando fala da violência, também fala da violência comunicacional. Exatamente. Né? Da violência psicológica. Outras coisas que as pessoas não usam é o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei da Penha para suspender o contrato de trabalho para a pessoa poder ficar longe da violência, quase as pessoas não usam. Falar nisso, eu peguei um acordo essa semana do STJ dizendo que a competência para dar suspensão do contrato de trabalho na violência é do juiz penal. Não sabia disso. Vou te mandar o acordo. Acabou de sair. Por favor. E você sabe que esse acordo é difícil de achar, porque como ele corre em segredo de justiça, e agora por causa do LGPD, não tem o nome das partes. Sim, sim. E é na área penal que correu. Então, eu dei o que fazer para eu achar o número do processo, tá? Eu liguei no STJ para pegar o número do processo. Eu tenho ele num slide aqui que sobre direito da mulher. Então, engraçado, né? Que a suspensão será no penal. Eu estudei... Porque está dentro de uma lei penal e é pena acessória na área penal, entendeu? Porque na área penal você perde o cargo, tem que pagar a multa. Eles entenderam que é uma coisa decorrente de uma lei penal e um efeito acessório. Olha, na hora que a professora Ivani passar para mim, gente, vocês que estão me seguindo no Instagram, eu vou colocar na minha bio, eu vou salvar no Dropbox e vou colocar o link dessa decisão. Aí eu aviso, eu faço um post e aviso que está na minha bio, aí vocês acessam também, né, professora? Eu não tenho o nome das partes porque correu em segredo de justiça, tá? Tá, não tem importância. Então, olha, eu fiz assim, das tripas coração para achar o tal do acordo. Eu sabia que tinha, porque eu vi a notícia, mas ele não estava disponível. Ele não está publicado, entendeu? Então, Matilde, deixa eu ver, eu não sei se é Tatiana, é da Previdência, lá, da Previdência. Então, se vocês... assim que ela me avisar, que ela me enviar, eu coloco na minha bio, eu salvo no Dropbox, passo um link, vocês acessam e salvam, tá bom? Posso falar outra coisa que a gente não pede na área trabalhista? Quando tem dano moral e dano material? Existe, toda vez que tem um acidente de trabalho, nós usamos a tabela da SUSEP para ver a perda da integridade psicofísica. E essa tabela... ela não se presta a esse desiderato. Nós temos que usar a tabela CIF, Código Internacional da Funcionalidade. Por quê? Porque a tabela CIF, quando ela fala da perda da funcionalidade, ela entra as determinantes sociais. Então, presta atenção comigo, Patrícia. Eu vou dar 2 casos para você, tá bom? Tá. Eu tenho um engenheiro com 38 anos que fala 2 línguas e tem 3 faculdades. Ele caiu na empresa, ele afetou a T9, a T10 e a T11. E ele ganhava na empresa 12 mil por mês. Tá? Ele pediu dano material e dano moral. Tudo bem? Tudo bem. Aí, paralelamente, na mesma empresa, eu tinha um pedreiro que foi contratado... para fazer serviços gerais na empresa. Ele caiu e ele também afetou a T7, a T8 e a T9. A mesma lesão na coluna. Só que esse pedreiro é semi-analfabeto. Ele tem 58 anos, mora numa favela, tem 4 filhos, 2 casados com os netos que moram com ele, ele tem 6 netos, e 2 solteiros. E a mulher dele... A mulher dele tem problemas de saúde.
e os dois pediram acidente de trabalho e dano moral. Os dois pedem, se os dois pedirem benefício previdenciário, um vai ter aposentadoria por invalidez, o outro vai ter só auxílio-doença. Porque um deles vai ter readaptação profissional, o outro não. O outro jamais será reintegrado no mercado de trabalho, porque ele é semi-analfabeto, não comporta qualificação, requalificação. E quando eu coloco os círculos concêntricos de dano do primeiro, é um. O círculo concêntrico do segundo é outro. E para eu apurar a incapacidade para fins de trabalho de um e de outro, se eu usar a tabela da SUSEP, vai dar o mesmo valor. Se eu usar a tabela CIF, eu vou levar em conta que o fulano não tem escolaridade, que ele é pedreiro. Era isso que eu queria falar. Você está entendendo? Mas isso vale para o dano moral também, gente. Presta atenção. Então, é essa dica que eu quero dar aqui para os nossos colegas. Deixa eu também cumprimentar a doutora Rita. Esses dois exemplos ficaram claros para vocês? Muito claro. Ó, doutora Rita e doutor Rony Barbosa também, que estão nos assistindo, viu? Ó. Aí, quando você faz o círculo concêntrico de dano do pedreiro e depois você faz o círculo concêntrico de dano do engenheiro, é completamente diferente, Patrícia. É lógico. Gente, então, olha só, preste atenção. Você entendeu? Absolutamente, querida. Como eu provo isso? Eu vou fazer os círculos concêntricos, vou pedir a perícia biopsicossocial e vou pedir a aplicação da tabela CIF. Isso. Gente, outra, na inicial, vocês coloquem tudo isso. Qual é a capacidade daquele trabalhador em se reinserir? E falar isso de forma fundamentada. O nível dele, o alcance que ele tem, o preparo profissional, qual é o atingimento? Porque só assim que o juiz vai aferir. Como diz a professora Ivani, a inicial tem que sangrar. Tem. Quando torce, tem que sangrar e chorar. Exatamente. Mas com fatos contundentes, não é? Outra coisa, imagina um trabalhador numa cidadezinha pequena que ele teve uma pecha de que ele roubou. Ele nunca mais vai arrumar emprego. Nunca! Naquele lugar, naquela situação. Nunca! Mesmo que depois fique provado que ele não roubou, as pessoas às vezes não ficam sabendo do resultado do processo, que ele ganhou o processo, entendeu? Eu estou com um caso, Ivani, que o dono, o chefe da minha cliente, chamava ela de burra. Ele falava para ela que ela tinha que pôr silicone porque ela não era atraente daquele jeito. E que falava isso para ela. Fazia ela dançar e rebolar para os clientes. Olha que gradação. O nível. Horrível. E aí, degradante. Então, assim, as pessoas passam por coisas horrorosas no sistema de empresa. E aí, como é dano moral, como são as coisas, às vezes as coisas acontecem, qual o colega falou, muito no plano mais individual, as pessoas vão... E outra, assim, há um sistema no Brasil, que nós precisamos alertar muito, de uma permissividade de invasão. É verdade. Há uma permissividade, sabe? Tudo bem, né? Sabe? Precisa mudar um pouco essa questão de cidadania. Eu fui dar aula uma vez e eu saí da faculdade, estava chovendo e estava muito frio. Era julho, agosto. Eu parei num posto de gasolina para colocar gasolina no carro. E aí a frentista era uma moça no posto de gasolina. A moça que veio me atender, ela estava de shorts e top. Tadinha. Com aquele frio tremendo. Tadinha. Eu disse, menina, vai colocar uma blusa. Ela falou, não posso, eu sou obrigada a usar essa roupa para atrair a clientela. Ai, gente, aí dá para denunciar no Ministério Público, gente? Denuncia. Pois é, então, é isso. Você entendeu? Denuncia no Ministério Público, façam isso, por favor. E ainda, eu perguntei a idade dela, porque ela tinha aparência de menor, né, de pessoa menor de idade. Nossa. Ela me disse que tinha já mais de 21. Eu fiquei em dúvida ali no momento, né? Mas eu estou te contando o que acontece na realidade. Não, esse caso meu é de uma pessoa de um nível alto, trabalhava num lugar, assim, e passou por tudo isso. Quando ela fala do assunto, ela começa a chorar.
Ah, então, a pessoa fica... Então, olha, agora que eu vou falar aqui, ó, a persistência do dano, né? Às vezes a pessoa fica marcada pro resto da vida, né? Fica. Então, tem aqui, olha, se a empresa, o item 8, a ocorrência de retratação espontânea que é pedir desculpa, a empresa às vezes alega essa defesa, o esforço efetivo de minimizar a ofensa, aí o trabalhador escorregou, caiu, a empresa socorreu, levou no hospital, pagou todo o tratamento médico, deu assistência para a família. Isso pode minimizar, né, o valor do dano. Sim, sim. Perdão tácito ou expresso. Tem um caso de assédio moral, de assédio sexual, e isso também na área penal, que às vezes a assediada casa com o ofensor. É, aquela coisa da paixão, né? Pois é. A situação social e econômica... Tudo resolvida nessa mente, coitada. Pois é. A situação social e econômica também, aí a gente verifica... nós não podemos fixar um valor de dano que vai empobrecer o ofensor e enriquecer o ofendido. Tem que ter uma proporcionalidade e uma razoabilidade, né? E o grau de publicidade da ofensa, como eu disse a você. Se a pessoa é ofendida sozinha, ela e o chefe é uma coisa, mas se ela é ofendida publicamente, né, o grau, né, do dano é muito mais extenso, entendeu? Então, nós temos que fazer um checklist, Patrícia, nesse artigo, então, e provando item por item, tá? Para eu fazer, hein? Eu tenho que fazer da inicial e agora dessa live. 2. Checklist. Eu falei para você. Você falou que nós vamos ter que escrever Olha, então acho que já vou começar. Tem que escrever um manual. Bom, eu tenho... Dessas lives tem que sair um manual. Vamos ter que sair um manual. Manual prático, né? De processo de trabalho. Isso mesmo. Vamos fazer nós duas. Vamos! Tô aqui pronta. No dano moral já tem tudo pronto. Ai, que bom. Vamos fazer sim. Só que agora eu tenho que terminar meu doutorado primeiro. Você deixa? Eu espero. Agora eu quero falar para as pessoas o seguinte, não basta provar o fato que ensejou o dano, não, tá? Tem que provar o nexo de causalidade. Eu falei. Então, o artigo 186 e 187, que trata da responsabilidade, eu provo o fato, o primeiro fato, o nexo causal entre o fato e o dano, não é isso? Isso. E aí, de quem é a responsabilidade, tá? Tem que ter esse... Deixa eu falar aqui para vocês. Nara, as minhas lives todas são gravadas. E, além disso, eu coloco no meu canal do YouTube. Por favor, me sigam lá, me acessem lá, se inscrevam no meu YouTube, que eu pouco movimento, mas todas as minhas lives estarão lá. Então, meu YouTube é Patrícia Helena Azevedo Lima. Se inscrevam lá, porque mesmo que a live fique aqui, no YouTube é melhor que você pegue o link e fique no seu computador. Eu acho mais fácil, verdade. Não é, professora? Isso. Porque você viu, a Isso inicial mesmo. eu não te dei o link do YouTube? Deu. Então aí, gente, é mais fácil. Então, vocês se inscrevam no meu canal, que aí quando eu colocar uma nova lá, vocês apertam o sininho, vocês já sabem a nova live que já tem lá. Então, e além disso, tem outras lives lá. Então, eu vou fazer o checklist dessa live, o checklist de todas as lives que eu fiz até agora, eu vou fazer. Entendeu? A live de exceção de competência do Gabriel também vou fazer. Olha lá, essas lives são tão boas que não deve sair manual. Deve sair no mais um moderno automático. O Gabriel. Imagina. Ô, Gabriel, o manual não vai ser escrito só por mim, por quem participou. Não, o manual é o manual a 1000 mãos. Todo mundo que passou por aqui, cada um escreve um pouco. Você vai escrever também. Todos que participaram vão escrever, não é? É isso. Manual vem de muitas mãos, por isso é manual. Muitas mãos. Pode ir preparando. O Gabriel vai voltar para falar sobre a competência, porque a competência no justiça do trabalho, ela passou para relações de trabalho e as pessoas não estão usando. Olha, eu vou contar uma outra coisa para você, tá? Você sempre... Eu acabei de captar no Supremo Tribunal Federal uma reclamação constitucional acerca do motorista autônomo. E
na interpretação do julgado do Barroso, que diz que o motorista autônomo de transporte terrestre, a competência é da Justiça Civil. Aí o juiz trabalhista olhou e disse, olha, não tem os requisitos e eu vou, então, condenar, reconhecer o vínculo. E houve uma reclamação constitucional e o Supremo disse, primeiro entra na Justiça Civil. Se lá eles entenderem que não tem os requisitos, aí sim que vem para a Justiça do Trabalho. Olha que absurdo! Então, esse acórdão mostra que a competência da Justiça do Trabalho é residual. Ai, eu preciso desse acordo também. Ah, eu te mando. Eu acabei de captar. E outra, eu julguei um caso de motorista esses dias, já coloquei esse acordo no voto. No dia que ele saiu, eu já coloquei no voto. Nossa. O Supremo tá mudando a competência do trabalho. Para residual. Tudo agora é da Justiça Comum. O que sobrar, se não couber lá, vem para a Justiça do Trabalho. Que loucura! Está escrito com essas letras. Primeiro tem que entrar na Justiça Civil. Se a Justiça Civil entender que não tem os requisitos... O artigo 45 é evidente. Querida, eles interpretaram assim, na reclamação constitucional e no voto do Barroso. Mas está escrito com essas letras. Esse neoliberal, meu Deus. Então, a Justiça do Trabalho está realmente... Ela tinha uma competência principal e a Justiça Comum tinha uma competência residual. Agora está havendo uma inversão. Sim, senhora. Jesus. Inversão. Temos que escrever sobre isso. Temos. Pois é. É isso aí. Nós temos que trabalhar muito ultimamente, né? Porque... Tem muita coisa para falar, minha filha. Eu tenho uma montanha de coisa para falar aqui. Então, continua. Bom, qual é o seu horário? Porque eu posso ir até mais um pouco, mas qual que é o seu horário? Como é que eu tenho uma outra live às 20 horas. Não, acho que 20 e 30. Não, que horas são? São 20 horas e 9 minutos. Por isso que eu tenho que te falar. Né? Eu acho que é melhor a gente encerrar. Preciso me preparar para a próxima. Então, pessoal... a professora nos enviará 2 acordos. Eu os salvarei no Dropbox. Me cobra no WhatsApp para te mandar, tá bom? Eu farei isso. E eu colocarei o link na minha bio e avisarei vocês. E olha, eu vou fazer um checklist, né, dessa live, da inicial, das outras lives, e vou colocando aos poucos e vou avisando. Mas saibam que depois desse nosso... que eu vou desenvolver tanto, não vai sair um manual daqui, pelo que nós estamos vendo. Vai sair mais de um. Mais de um, né, amiga? Ótimo. Olha, gente, boa noite, muito obrigada. Tchau, querida, muito tchau. Obrigada a você, minha querida, pela sua generosidade, pela sua afetuosidade, pela sua amor pela ciência e pelas pessoas. É minha missão de vida. Eu adoro dar aula, ensinar, passar o que eu sei. Eu também gosto muito. Entra aqui, sai e já vai para o universo de volta. Muito obrigada, por isso que você é assim. Tchau. Tchau. Um beijo. Um beijo. Boa noite a todos. Muito obrigada.